no segundo livro dos Reis, capítulo 8. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Vamos ler o primeiro parágrafo, terminando no verso 6. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, é um ponto conhecido da palavra, esta obra tão grandiosa da ressurreição do filho da mulher sunamita. E aqui, isso está lá no capítulo 4, mas aqui no capítulo 8, tem esta referência, irmãos, desta fome que veio em Israel e do aviso ainda, e dá a entender que foi já na velhice de Eliseu. Ele chamou aquela mulher que tinha sido tão bondosa, tinha tratado ele e também Geazi com tanto desvelo, com tanto carinho, tendo construído aquele quarto alto, colocado ali uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e era um lugar de repouso, um ponto de apoio para Eliseu, que sempre passava por ali. E como Deus fez saber, e foi dito por Eliseu que ela abraçaria um filho. E ela não acreditou, porque o marido era idoso e ela também já de alguma idade. Mas, irmãos, para Deus não há nada impossível. Deus é o Deus do impossível, glória ao nome do Senhor. E veio o filho, como sabemos. E depois houve a ressurreição. Morreu um menino, um moço já adolescente. Mas agora, irmãos, na velhice de Eliseu,
ele avisou a mulher sunamita: vai peregrinar onde você puder com os seus familiares. Certamente o marido ainda idoso existia, e o filho moço. Na volta, depois dos 7 anos, não se fala mais de Eliseu. Tem o rei pedindo para Geazi, o moço de Eliseu, contar os milagres que Eliseu havia feito. E a mulher e o filho, e não fala do marido. Provavelmente, tanto o velho marido da sunamita, quanto Eliseu, já dormiam. E aqui, irmãos, a mulher chegando com o filho, durante os anos da ausência dela, pessoas se apossaram, tomaram posse das suas terras. E certamente ela por si mesma, com o moço filho, pedindo, dizendo: eu sou a dona aqui, devem ter expulsado esta mulher. A Bíblia é muito resumida, irmãos, e esta parte principalmente está muito concisa, porque na verdade quando ela se dispõe a ir falar com o rei, irmãos, por outros pontos das Escrituras, nós entendemos o que aconteceu. Ninguém chegava perto do rei se não fosse o dia, a hora certa, o tempo certo e o momento. Mesmo vemos, irmão, que a própria Esther, sendo rainha, se não estava no período acertado de falar com o rei, pois ele tinha todo o tempo tomado para atender embaixadores, outros reis que vinham, assim por diante. Ninguém nem chegava perto do rei. Mas aqui nós entendemos, irmãos, por outros pontos das Escrituras, que os reis naquele tempo, e este rei de Israel da época, que nem menciona o nome, mas não importa, irmãos, era o rei, tinha o dia certo de assentar o seu tribunal na praça da cidade, onde ele atendia as causas do povo. Era o dia da audiência. E neste dia, irmãos, vinham os injustiçados, vinham quem se achava em algum direito, pois o rei reunia na sua pessoa toda a autoridade de legislar, de executar e também de ser, irmão, o judiciário, de julgar. O rei tinha em si, na sua pessoa, a autoridade do legislativo, do judiciário e também do executivo. E ela, por certo, uma multidão, foram no dia aprazado e sabido que o rei ouvia as lamentações, ouvia as acusações, ouvia tanta reclamação e tanta coisa negativa. Então o rei sábio pedia para Geazi: Geazi, fica comigo no dia da audiência. A hora que eu estiver cansado de ouvir coisa ruim, me conta uma obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. É isto, irmão. Ah, mas não está escrito. Irmãos, é isto que acontece. Era assim que acontecia. Ninguém chegava perto do rei se não fosse quando estava estabelecido, irmãos, o seu lugar de julgar na praça da cidade, e que ele recebia ali os reclamões, os chorões, os acusadores e os injustiçados de fato, porque no meio de tanta reclamação tinha caso que merecia justiça. Irmãos, o tribunal do nosso Deus está sempre pronto, e o Senhor não precisa marcar audiência com Ele. Ele nos ouve sempre, irmão. Glória ao nome do Senhor.
o seu tribunal de graça. Cada noite de culto, ele estabelece sentença, ele faz libertação, ele faz julgamento e ele obra misericórdia. Glória ao nome do Senhor. Tenhamos cuidado, irmãos, do que reclamamos com Deus, que não sejamos daqueles que causava só aborrecimento a este rei. Não venhamos a aborrecer o nosso rei, mas na hora da tua angústia, irmão, o Senhor é um socorro bem presente. Então o rei ouviu lá, irmão brigado com irmão, pai com filho, um herdeiro que não concordava com a parte da herança, e tanta confusão, que o ser humano é confuso, irmão, e problemático. E aí o rei suspendeu. Geazi, vem aqui perto, me conta a obra de Deus. Eu preciso agora contrabalancear tanta coisa negativa com alguma coisa boa, positiva, que alenta a minha alma. Glória ao nome do Senhor. E conta tudo, ele queria ouvir bastante coisa. E Geazi foi contando e deixou esta obra. Rei, eu vou te contar uma obra que eu vi, eu presenciei. Aliás, até foi meu parecer, talvez minha antecipação, que eu falei para o homem de Deus. Falei, essa mulher não tem filho, ela é triste. E o homem de Deus, então chama ela de volta. Porque tinha perguntado, o que você precisa? Chame a mulher lá. A mulher veio. Você tem feito tanta coisa para nós, nós não temos como pagar. Mas se você precisar de algum favor do rei, eu faço por você. Eu tenho entrada direta com o rei. Se você precisar de algum favor do capitão do exército, eu tenho entrada com o capitão do exército. A mulher falou, não, meu senhor, eu estou bem, vivo no meio da minha família, estou bem, não preciso de nada. Eliseu falou, tá bem então, tá bom. Se tá bom, tá bom. E a mulher voltou para casa, porque ela foi muito prudente, irmão, marido idoso. E ela morava ali, mas tinha um quintal grande e a casa era na divisa do muro da cidade. As cidades eram muradas. Então, beirando o muro, ela construiu este quarto alto, este lugar do descanso para o homem de Deus. E Geazi deu o palpite dele. Eliseu, essa mulher é triste porque não tem filho. Chame-a. A mulher voltou. Ficou lá e o homem de Deus aqui. Mulher, no tempo certo da gestação humana, você vai abraçar e amamentar um filho. Oh, meu irmão, era o sonho dela, mas já estava apagando, já estava terminando, já tinha perdido as esperanças. Homem de Deus, não engane a tua serva. No tempo certo da gestação, da criação humana, quer dizer, dentro de 9 meses aproximadamente, abraçarás um filho. E ela então foi, e realmente, irmãos, coabitando com seu marido, ela concebeu, nasceu o filho, foi uma alegria, mas quando ele estava adolescente, já ajudava o pai no campo. Numa manhã, ele tendo ido com o pai, começou a reclamar de dor de cabeça. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E o pai chamou um dos servos, leve o menino para a mãe dele. Levou para casa, ela ficou com ele no colo, sobre os joelhos. Meio-dia, o menino morreu. E ela não teve dúvida. Pegou o menino, o mocinho, o adolescente, levou na cama onde o homem de Deus dormia, pôs ele morto lá. Mandou pedir para o marido, me mande um dos moços, um dos servos, trabalhadores de confiança,
e há um jumentinho arriado, que eu vou sair. Mas o que acontece? Está tudo bem, tudo vai bem, não se preocupe. Mas hoje não é dia de fazer sacrifício, não é lua nova, não é dia de sábado. Onde você vai? Manda um jumentinho arriado e um moço de segurança, e ela se dirigiu ao Monte Carmelo, irmão, onde tinha a cabana do homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. O filho morto em casa, mas ela sabia o que fazer. Irmãos, hoje não temos Eliseu entre nós, mas alguém muito mais do que Eliseu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono da vida, Ele fez obra de geração de vida eterna em cada um de nós. Cada irmão e cada irmã, dentro de si mesmo, na sua alma, há uma gestação, há uma geração. O Senhor está sendo formado em nós, a eternidade está sendo formada em cada um de nós. E Eliseu, vendo que a mulher subia pelas trilhas da montanha, correu ao encontro. Como é que está? Está tudo bem. Teu filho? Está tudo bem. E ela veio até Eliseu, e ele era vidente, era profeta, mas o Senhor tapou seus olhos para não saber, não antever, irmão, não ter a visão que o menino estava morto. E ela então, chegando, se lançou aos pés dele em pranto, e o Senhor abriu a sua visão, e ele então enxergou o menino morto. E ela falou: eu te pedi por acaso o filho? Foi um palpite de Geazi, irmão, porque teria ficado por isto mesmo, mas Geazi observou. Então, irmãos, disse Eliseu: Geazi, o menino está morto, mas olha, pega este meu bordão, desce, vai à cidade, não saúde ninguém pelo caminho, vai com fé, segurando este bordão. Se alguém te saudar, falar paz, não responda nada para ninguém, e nem cumprimente ninguém, e coloque este bordão sobre o rosto e o corpo do menino, e ele vai ressuscitar. Irmãos, entendamos uma coisa: se a mulher dissesse: sim, meu Senhor, eu creio, louvado seja Deus, o milagre aconteceria. Mas ela não quis, ela não aceitou crer assim. Ela disse: vive o Senhor, e vive o Senhor Deus, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Querendo dizer, foste tu que falaste que ele nasceria, deve ser tu que vá lá para que ele viva. Glória ao nome do Senhor. Então, por isto, irmãos, nós temos que respeitar a forma de algum pedido de alguém. Eu queria que o irmão fosse orar por mim. Mas manda outro. Não é assim, irmãos. A fé é de acordo com o coração, e de acordo com a fé vem o operar de Deus. Se ela tivesse aceitado e crido, tá bem, eu creio que Geazi indo e pondo o bordão, ele vai ressuscitar. Mas ela disse: não, eu não te deixo. E ele desceu, irmãos. E é uma passagem linda de ser lida. A Irmandade leia no capítulo 4, ele chegando lá, irmãos, se pôs em oração. Após ter orado, ele se deitou. O menino estava, sem dúvida nenhuma, deitado na cama ali, com as costas na cama, e
a parte ventral para cima, e Eliseu se pôs sobre ele, rosto com rosto, olho no olho, as mãos nas mãos dele, e o corpo sobre o corpo do moço, do adolescente. Devia ter a estatura de Eliseu já. E ali, irmãos, aqueceu aquele corpo, diz a palavra. Depois ele se levantou, em comunhão, foi até a casa, rodeou, andou, orando, glorificando a Deus, subiu no quarto alto e se mediu sobre o moço novamente. E ele espirrou 7 vezes e voltou à vida. E ele pegou pela mão o moço e mandou Geazi: chame a mãe. E entregou a mão do filho na mão da mãe: mulher, eis aí o teu filho. Uma obra gloriosa, irmãos. E esta obra o Senhor fez com quem está vivo aqui, glorificando o seu nome. Nós estamos adquirindo a estatura de Jesus Cristo. O calor do Espírito Santo nos aquece. Nós temos que ter a medida do varão perfeito. Nosso olhar tem que ser o olhar do Senhor. Nosso rosto refletir a glória do rosto do Senhor. A nossa mão dada à mão do Senhor. E nós teremos vida, irmão. O que é maligno expulsaremos de nós mesmos e viveremos uma vida não temporária e terrena, mas uma vida eterna com Deus. E se tem alguém ouvindo esta palavra aqui entre nós, que estamos num bom número hoje, ou longe daqui, e alguma mãe chorando, e alguém morrendo ou até morto, poderoso é o Senhor por esta palavra, para que o rosto de Jesus Cristo reflita no rosto de quem está morrendo, para que o olhar de Cristo esteja no olhar da pessoa que estava olhando o pecado e o mundo. Que as mãos do Senhor conduzam a mão de quem vai se salvar, e que aqueça pelo calor do Espírito Santo alguém que o frio da morte já estava envolvendo a alma. Então, irmãos, os anos se passaram. O rapazinho, o adolescente, teve que ir com a mãe peregrinar nas terras estranhas, onde tinha comida, e agora voltou, e a herança foi tomada, as posses foram, enfim, irmãos, roubadas, podemos dizer, por intrusos, por poceiros, e ela aguardou a hora que o rei montasse o tribunal, e foi entre os que reclamavam. Mas, irmãos, antes que alguém vai, o Senhor já tem o seu plano. Antes que alguém arquitete alguma coisa para si, o Senhor já arquitetou o plano, já planejou aquilo que é para um livramento. E aconteceu o que já foi falado, e o que lemos, irmãos: o rei, cansado de tanta coisa negativa, pediu para Geazi vir contar, e ele falou: rei, esta obra eu estava presente, era para eu ir com o cajado, mas ela não quis, ela quis o homem de Deus, e ele, na segunda vez que se mediu sobre o menino, ele ressuscitou. E o rei ficou ouvindo, irmão. Quem ouve uma obra dessa fica admirado, não é verdade? E o rei recomeçou as audiências. E por certo, Geazi não ia ficar perto dele ali, ia voltar para o seu lugar. Mas Geazi ouviu uma voz no meio da multidão que clamava: rei, minha causa. E ele diz aqui a palavra, irmão: sucedeu que ele, tendo acabado de contar como fora vivificado o filho, ele então, irmão, sucedeu que,
contando ele ao rei como tinha sido, a mulher que estava no meio daqueles que clamavam, clamou para o rei. E a voz era familiar, a voz era conhecida. Irmão, a tua voz é conhecida no reino da glória. Irmã, o clamor, o tom, o timbre da tua oração é conhecido no céu. Geazi voltou: rei, é essa ali a mulher, e aquele moço é o filho que eu acabei de te contar. E o rei então, irmão, a chamou, certamente na frente de outros. E olha o que o rei falou, irmão, quando Eliseu disse: essa aí a mulher que eu acabei de te contar a obra. Então o rei perguntou para a mulher: como foi que aconteceu? E ela lhe contou. Agora, irmãos, imaginem se Geazi tivesse aumentado alguma coisa, enfeitado a história, colocado ali, enfim, irmão, algum ponto que não era verdade. Por isso, cuidado quem testemunha, cuidado quem conta a obra. Conte a realidade, conte a verdade, porque o nome do Senhor não precisa ser glorificado com fantasia ou com aquilo que não é a verdade. E a mulher contou e deve ter batido, não é, irmão? Os fatos, senão estaria em apuro o Eliseu, o Geazi, irmão, se tivesse contado diferente. Tudo é exemplo para nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiros. Ninguém precisa dourar ou embelezar testemunho. Conte a verdade, que Deus se agrada com a verdade. Quando a mulher contou e foi a realidade, o rei já chamou um segurança: acompanhe esta mulher e o filho, está aqui a minha ordem, e diga para os poceiros que entreguem as terras, entreguem a casa, entreguem o quarto alto que ela construiu, e paguem a renda de tudo que colheram nas terras para a dona da terra. Glória ao nome do Senhor. É a palavra nesta manhã. Se alguém está aqui ouvindo esta palavra, onde você estiver, e perdeu alguma coisa, lhe tomaram, alguém se tornou poceiro de alguma coisa que era tua, irmão, de alguma coisa que era tua, irmã, algum dom, alguma preciosidade de Deus, e desapareceu, vai ser restituído em nome do Senhor Jesus. Não vai te acompanhar um segurança, um eunuco, mas o poder desta palavra vai te acompanhar. Vai te ser restituída a alegria, vai ser restituída a fé, glória ao nome do Senhor. Vai ser restituída alguma coisa que você perdeu, e ainda vai ter alguma renda, algum benefício, porque o Senhor ama quem o busca. O Senhor faz a justiça naquele que entrega na palma da sua mão. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto
e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, desta banda do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca, e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo.
Amém. Irmãos, é um ponto da palavra muito conhecido, e um ponto da palavra que todos nós percebemos, irmãos, o sentido daquilo que o Senhor fala conosco nesta manhã, porque não é diferente, irmãos, este conselho, esta revelação. Nesta manhã, somos todos como Josué aqui na presença de Deus. Mas temos que entender uma coisa, irmãos: não há vitória sem luta, e não há maravilha sem passar por provação, lágrima e dificuldade. De modo que nós estamos também numa caminhada, irmãos. Estamos numa marcha. Na verdade, alguém pode dizer: mas eu não viajo, eu sempre morei na minha cidade, poucas vezes ou quase nunca eu saí da minha cidade. Mas, irmãos, espiritualmente falando, todos nós, como o povo de Israel, nos dias de Moisés e depois também nos dias de Josué, tinham partido do Egito, e uma longa caminhada de 40 anos, irmãos, para chegar à terra prometida. E nós, no sentido espiritual, temos deixado para trás o mundo pecaminoso e estamos numa marcha espiritual rumo a Canaã celestial. E nesta marcha, irmãos, tem luta, o adversário se levanta, os inimigos fazem guerra, há o sol quente do deserto, há a madrugada com geada fria, há, irmãos, adversidades, há contrariedades, mas nos aguarda uma glória que não é a glória de uma herança terrena, é a glória de uma herança eterna. E vemos, irmãos, também a eternidade de Deus, o poder que extrapola todo entendimento e todo raciocínio, que está com Deus, com o seu Filho, no seu reino, com os seus anjos, na sua glória, no seu plano eterno. E vemos a fragilidade de quem está nesta missão terrena. Estamos aqui, irmãos, para uma missão. O Senhor nos conhece desde antes da fundação do mundo, para uma glória que nos reserva, nos levará. Mas a vida terrena, neste tabernáculo de barro, é um ensaio, irmãos, uma prova, provando que, se guardarmos a palavra, irmãos, vamos para a eternidade em glória com Deus. E se nós perdermos esta oportunidade, não resta, irmãos, esperança. Mas nesta manhã está aqui a palavra para nos alertar. Veja que Moisés foi um homem muito usado por Deus, um homem preparado no Egito como príncipe, foi preparado para ser um estadista, foi preparado para ser um faraó. Mas quando a mãe revelou para ele que ele era de uma linhagem abençoada por Deus, que nas suas veias corria o sangue, irmão hebreu, e ele era um homem escolhido por Deus para uma missão maravilhosa, ele deixou toda a glória do Egito e preferiu sofrer com o povo de Deus, glória ao nome do Senhor, do que gozar por um pouco de tempo
a glória deste mundo. Que Deus nos dê a força que foi dada a Moisés, de escolher, irmão. A juventude é uma escolha. Os irmãos e irmãs de meia idade e velhos, é uma escolha. Ou o mundo por um pequeno tempo, ou renunciar ao mundo, abraçar com Cristo e a sua graça maravilhosa, e deixar para trás o mundo como eles deixaram o Egito, e olhar para frente a Canaã celestial. E olha, irmãos, para que ficasse muito claro, é uma coisa óbvia, mas tem que ser demonstrada, irmão. Cristo no corpo terreno sofreu, orou e pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O Pai ouviu, mas não atendeu. Por amor às nossas almas, permitiu que Ele passasse por tudo que Ele passou, sobretudo tomando sobre si os nossos pecados. A presença do Pai se afastou dele. Por isso clamou na cruz: meu Pai, por que me desamparaste? Porque nele estava o pecado que ele tomou sobre si, e a comunhão com o Pai foi desligada. E ele queria que deste cálice ficasse livre, porque por toda a eternidade, antes e depois da ressurreição, ele sempre foi um com o Pai. Glória ao nome do Senhor. E Moisés, irmãos, um homem com todas as condições, mas ficou muito claro que o fim da vida terrena é para todos, é para os amigos de Deus, é para os grandes patriarcas, é para os grandes servidores de Deus, é para ti, irmã, é para mim, é para o irmão. Provar a morte faz parte da travessia da vida terrena. E Moisés morreu. Foi, na verdade, irmãos, o corpo pranteado por muitos dias. E certamente o inimigo, que é astuto, viu uma boa oportunidade de criar uma grande idolatria. No Egito, os hebreus aprenderam a técnica do embalsamamento dos corpos. Certamente, Moisés, para ficar pranteado 30 dias, o corpo dele estava ali preservado pelas técnicas egípcias. E o inimigo viu a grande oportunidade de, tomando posse do corpo, fazer ali numa gruta, numa montanha, uma idolatria, onde ou anualmente, ou mensalmente, ou semanalmente, gente de todo lado vinha para uma adoração do corpo de um homem de Deus morto. E Deus, vendo isto, irmão, glória ao nome do Senhor, enviou Miguel, o arcanjo, e ele veio e contendeu com o adversário. E esta contenda foi pela posse, mas o arcanjo disse para o adversário: o Senhor te repreenda, Satanás. A repreensão do plano maligno, da idolatria, glória ao nome do Senhor. E Satanás desapareceu, e Miguel pegou o corpo, irmão, e levou, ninguém sabe para onde. Certamente o sepultou em alguma montanha, em algum lugar, em algum vale, em alguma caverna, mas nenhum israelita e ninguém do mundo, e nem o inimigo ficou sabendo da sepultura de Moisés. Glória ao nome do Senhor.
Esta obra é de Deus, irmão. O inimigo entra dissimulado, entra com aparência de bonzinho, mas a finalidade é maligna. Que Deus nos guarde dos ardis de Satanás. E agora o povo, irmão, sem o líder nem o corpo do líder, que o inimigo tinha aquele plano astuto. Como é que faria? Marcharam tanto tempo. É verdade que os adultos que partiram do Egito já não estavam, morreram pelo deserto por um decreto de Deus. Mas os que nasceram no deserto e que partiram do Egito com menos de 20 anos, portanto, agora eram velhos, da casa de 60 e tantos anos, porque aqui já 2,5 tribos tinham recebido a herança. Então aquele povo em pranto, mas Deus se levantou, irmão, e Deus se levanta em favor da sua obra. Deus se levanta quando parece que não tem mais o que ser feito. O Senhor começa a fazer. E mostrou para o povo Josué, e falou com Josué: Moisés já terminou a carreira, Josué, o povo não vai ficar aqui parado não. Levanta-te, anima-te, porque eu vou ser contigo. Vocês todos estão admirados da grandeza de Moisés? É porque eu fui com ele, mas eu serei contigo por onde quer que andares. Onde colocar a tua mão te abençoarei, onde colocar a planta do teu pé estarei contigo. E é um ânimo, irmão, que por esta palavra, glória ao nome do Senhor, é irradiado este ânimo para o coração de cada um de nós. E em particular para alguém que até orou: Senhor, não sei mais o que eu faço, para mim acabou tudo, agora eu não sei mais nada. O Senhor te diz: eu vou começar a te ensinar tudo, eu vou estar contigo, eu vou te abençoar, não te deixarei e nem te desampararei. Irmãos, não tem como não se animar, irmãos. Deus deixou muito claro que toda a grandeza de Moisés era um plano de Deus na vida dele, e a grandeza de Josué era um plano de Deus na vida dele. E a tua bênção e a tua prosperidade e o teu êxito é um plano de Deus na tua vida. Irmão, o irmão está onde está, não te gabe e não acha que você é por si. O Senhor te abençoou e te abençoará, estará contigo e não te abandonará. Irmãos, Josué foi grandemente abençoado por Deus. Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo por obra de Deus, nada de mérito pessoal de Moisés, mas para Deus provar ao povo que também estava com Josué, o Jordão, na época das águas, na época das chuvas, das cheias, o Jordão transbordava. Eles estavam, o Jordão corre, irmãos, do norte ali da Palestina para o sul até ao Mar Morto, de modo que a margem esquerda do Jordão está na parte leste, e a margem direita do Jordão é a Palestina propriamente dita, até o mar Mediterrâneo. Na margem esquerda do Jordão, que eles chegaram por trás, pela atual Jordânia, já teve possessão. Território que atualmente é da Jordânia, pertenceu uma grande parte à tribo de Ruben, que era o primogênito, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, que era uma tribo muito populosa. Metade ficou na margem esquerda e metade precisou atravessar
para que as outras 9 tribos e meia Manassés ocupasse a possessão, a herança, por sorte, por lançamento de linhas, de canas, pelas ordens dos juízes. Cada uma família ficava esperando a sua vez, por tribo, por clã, por grande família, por pequena família, pelo jovem que casou ontem. Cada um ia ver onde era a sua herança. Mas nós já sabemos, irmão, onde é a nossa herança, porque coube a cada um de nós uma formosa herança no reino da glória de Deus. Não perca por nada, irmã. Irmão, não troque este direito por nada de atrativo nesta vida. Marche. E foi o que Deus disse para Josué. O Jordão está transbordando, a dificuldade é grande, mas eu vou fazer vocês passarem por um caminho que ninguém passou. Eu vou abrir um caminho novo. E ali, irmão, a glória de Deus se manifestou. O tempo não nos permite. O povo creu. O Jordão se abriu, irmão, pelo poder do Todo-Poderoso. E eles atravessaram a pé enxuto do outro lado. Irmão, o Jordão pode estar diante de ti transbordante. Irmã, alguém que está nos ouvindo à distância, você pode estar meditando, mas diante de mim eu não vejo saída, não consigo transpor, não consegue mesmo. Mas o Senhor que abriu o Mar Vermelho, o Senhor que abriu o Jordão, abrirá um caminho novo na tua vida também. Para a humanidade, irmão, o caminho novo aberto foi em Cristo Jesus, e nesta graça gloriosa nós estamos atravessando o mundo, e do outro lado também cantaremos um cântico de vitória. Irmãos, e veja o que Josué falou com aqueles pais de famílias de 2 tribos e meia, que era uma multidão, irmão, milhares. Ele reuniu os pais de famílias, os jovens da faixa etária militar. Vocês já receberam a herança aqui na margem esquerda, no leste do Jordão. Agora peguem as vossas armas, espada, arco, flecha, lança, o que vocês têm, e vocês vão passar na frente dos vossos irmãos. Deixa as mulheres, as crianças, o gado, vossos pertences aqui, mas lutem pelos vossos irmãos. E eles disseram: tudo o que você mandar nós obedecemos, porque vemos e percebemos que o Senhor estava com Moisés, mas agora o Senhor está contigo. Que Deus nos ajude, irmãos, que o ministério, não importa, às vezes temos aqui irmãos antigos, lembram das pregações e de como Deus se usava de santos homens de Deus, há 80, 90 anos, 100 e tantos anos atrás. Pode ser que alguém não lembra dessa época, mas de outros mais recentes, há 70, 60, 50 anos atrás, eu me lembro, e muitos aqui lembram. E como será? E a hora que esses homens de Deus forem, quem virá? Quais virão? Irmão, não se preocupe. Vai Moisés, vem Josué. Vai Moisés, vem Josué. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor vai guiando o seu povo até a Canaã celestial. Josué, irmãos, enfrentou todo tipo de adversidade. É tido fora das Escrituras, na história universal, na história dos hebreus, como o maior general, irmão, que o mundo conheceu, maior estrategista de guerra,
porque Deus era com ele. O inimigo não prevaleceu, foi palavra de Deus: nenhum prevalecerá diante de ti todos os dias da tua vida. Ficou velho, irmão, é o caminho humano. Fica de cabelo branco, fica fraco, fica rouco, fica doente e morre. Josué ficou velho, mas ninguém peitou, ninguém se susteve, ninguém pôde com ele, porque Deus era com ele. Irmão, o Senhor na tua vida, o irmão fará proeza, a irmã fará proeza, e o inimigo cairá por terra. Alguma visita entre nós, procure servir a Deus. Entra nesta marcha. À noite vai ter batismo. Dê este primeiro passo de ingresso nestas fileiras que estão marchando para Canaã celestial. E lá na glória ouvirá a leitura do teu nome no livro da vida. Josué velho, 24 de Josué, quem quiser ler em casa. O povo todos na possessão da terra. Agora tinham terra, tinham frutas produzindo, porque foram expulsos os moradores, irmão, com o plano de Deus, e deixaram a figueira produzindo, a oliveira produzindo azeitona, e as frutas produzindo, os campos de trigo e cevada. E eles entraram, já fizeram vinho, já comeram, se alegraram, e começaram a se esquecer de Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Tem crente que é fiel na pobreza, na dificuldade. Quando consegue uma boa situação, vira um crente fracassado. Congrega pouco quando dá ou quando lembra. Cuidado. Josué reuniu todos os anciãos e todos os chefes de família e falou com eles: eu terminei minha missão, estou indo embora. Alguém, quem sabe, estava ali, irmão, velhinho, trêmulo, provavelmente, mas todos com medo, irmão, porque Deus era com ele. E ele disse: vocês estão voltando à idolatria. Vossos pais no passado desagradaram a Deus, porque serviram ídolos. E vocês agora, tomando conta desta terra prometida dos amorreus, estão voltando a adorar ídolos. Escolham hoje: ou vão servir os ídolos dos vossos pais, ou os ídolos da terra aqui, novo para vocês, ou ao Senhor. Vocês têm essas escolhas. Eu vou falar por mim e pelos meus filhos. Eu e a minha casa, a nossa escolha diante de Deus é servir o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmão, esta palavra iniciou dizendo que devemos nos considerar todos Josué aqui. Leve isso no teu coração, irmão, que você e a sua casa irá sempre servir o Senhor. Faça este juramento hoje. Renove este concerto hoje com Deus. Tuas forças se renovarão. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor repete para ti: não te deixarei e nem te desampararei. É a palavra. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Vamos com uma oração agradecer a Deus.